Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia, aqui do canal Lily Dream, e hoje eu vim ler com vocês um pouquinho deste livro. Vou ler algumas partes, porque esse livro é muito grande, mas ele é maravilhoso. É de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Esse livro, basicamente, ele ensina o caminho da prosperidade, né? Qual percurso você deve fazer para você realmente ser alguém mais próspero? Isso em todos os caminhos, né? Tanto próspero financeiramente, quanto próspero nos seus relacionamentos, próspero espiritualmente. E no fim do livro, ele fala um negócio muito interessante que são os 6 fantasmas do medo. E o medo, a gente sabe que é aquilo que nos impede da gente conquistar aquilo que a gente mais deseja, né? Então, medo, aqui ele elenca os 6 medos. 1 é o medo da pobreza. 2, medo da crítica. Acho que algum de vocês vão se reconhecer. 3, medo da doença. 4, medo de perder o amor de alguém. Medo da velhice e medo da morte. E aí, eu achei muito interessante, eu falei, eu vou falar com o pessoal sobre o medo da pobreza. Olha lá, ele elenca algumas atitudes que às vezes a gente tem e nem percebe. E essas atitudes estão fazendo a gente ficar na escassez. Então, a indiferença. Às vezes a gente encontra alguém indiferente e fala, nossa, essa pessoa é tão fria, tão distante. Na verdade, ela tá tendo um comportamento inconsciente, né, de ser indiferente aos outros. Por quê? Por medo, né? Muitas vezes é por medo. Então, a indiferença, ela é expressada por falta de ambição, pela disposição para tolerar a pobreza. Quer dizer, você tá naquela pobreza, você tá naquela situação desconfortável e você tolera aquilo, você não vai à luta. Você fica, tá ruim aqui, né? Que é o famoso o furor de cocô. Então, você aceita qualquer remuneração que a vida possa oferecer. Você não protesta. Você não vai lá falar com o teu chefe, pedir um aumento. Você não vai fazer um curso, uma pós-graduação para você melhorar o teu currículo. Você simplesmente tolera aquele desconforto, né? E também a preguiça mental. Sabe qual é aquele dia que você acorda com aquela preguiça? Você fala, gente, preguiça mental, física, falta de iniciativa, falta de imaginação, essa falta de entusiasmo e também a falta de autocontrole. Gente, eu achei muito legal a forma como ele dilacera, né? Aquilo que pra gente é muito complexo, pelo menos pra mim, né? Ele consegue, esse Napoleão Hill, nos livros dele, ele consegue ver e ele consegue nos fazer enxergar a nossa dificuldade. Então, por exemplo, falta de iniciativa é medo da pobreza. Falta de imaginação. Por quê? Porque você não quer se expor, você não quer correr riscos, né? Outra coisa, indecisão. O hábito de permitir que os outros pensem por você. Ficar em cima do muro. Quer dizer, ficar em cima do muro, aquela pessoa que não toma partido. Sabe aquela pessoa que deixa os outros escolherem por ele? Ah, pra mim tá tudo bem, o que você decidir pra mim tá bom. Por quê? Porque ele tem medo de se arriscar. Ele tem medo de arriscar, tem medo de perder. Só que quem não entra no jogo, nunca vai ganhar, né? Aquele famoso, quem não arrisca não petisca. Dúvida, geralmente expressa com álibis e desculpas criadas para encobrir, explicar ou desculpar suas falhas. Às vezes expressa na forma de inveja daqueles que são bem-sucedidos ou por criticar eles. Então, a dúvida, né? Você duvida dos outros, né? Fica criando desculpas para não fazer as coisas. Ou você fica invejando o outro, fica falando mal do teu chefe, do teu vizinho, do teu cunhado, que conseguiu as coisas e você não conseguiu. Você duvida. Só que como que você duvida de si mesmo? Através da inveja. Porque toda vez que... Como é que João fala de Paulo? João está falando dele mesmo, né? Toda vez que você fala mal de alguém, na verdade, você tá falando de você mesmo. Isso daí a psicologia explica, né? A preocupação, geralmente expressa por meio da prática de encontrar defeitos nos outros e pela tendência de gastar além do que ganha. E isso daqui,
A hora que eu li, eu até grifei. Negligenciar a aparência. Ficando sempre carrancudo. Aquela preocupação, sabe? Aquela pessoa que tem até aqui, assim, travadinho, que tá sempre com cara de bravo. Toda pessoa que é muito rígida, muito ríspida, na verdade, inclusive as crianças, né? Quando elas estão muito assim, com aquela cara de bravo, no fundo, elas têm medo, né? O adulto também. Quando ele tá muito carrancudo, ele tá preocupado. Por quê? Porque ele não quer perder. E ele não quer sair da zona de conforto. Negligenciar a aparência, nervosismo, falta de equilíbrio, uso exagerado de álcool, de droga, tudo que é em excesso. Excesso de cautela, o hábito de procurar o lado negativo de cada circunstância. Pensar e falar sobre o possível fracasso, em vez de se concentrar no sucesso. Isso aqui é muito sério, né? Tudo que a gente fala, a gente cria. Tudo que a gente fala, a gente cria. Se eu tô falando só de desgraça, o que eu vou criar? Mais desgraça. Conhecer todos os caminhos para o desastre, mas nunca procurar os planos para evitar o fracasso. Esperar o momento certo para começar. Até que a espera se torna um hábito permanente. Aquela coisa assim, ano que vem eu vou começar um curso, ano que vem eu vou voltar a cuidar da minha dieta, do meu cabelo, vou voltar a cuidar da minha saúde mental, vou procurar uma terapia, vou procurar uma ginástica, vou cuidar mais da minha casa. Agora não dá, agora eu tô muito cansado. Então você sempre procrastina. Por que você sempre procrastina? Por que esse excesso de cautela? Medo. E o medo em excesso não deixa com que você enriqueça. Procrastinação. O hábito de deixar para amanhã o que deveria ser feito hoje. Disposição para ceder em vez de enfrentar uma briga. Aceitar dificuldades ao invés de aceitar essas dificuldades para você progredir. Toda dificuldade, gente, atrás de toda dificuldade tem um aprendizado, né? O segundo medo é o medo da crítica. Medo de ser criticado. Vamos ver, então, quais são os aspectos que ele elenca aqui. Acanhamento. Geralmente expresso por nervosismo. A minha cachorra latindo. Então, aquela pessoa que é muito acanhada. Essa pessoa que é muito acanhada, ela tem medo de ser criticada. Então, ela fica fechada, ela é tímida, tem dificuldade de manter relacionamentos, né? Eu já fui assim, tá, gente? Durante muito tempo. Eu ainda sou. Eu preciso me policiar, porque eu acabo sempre me fechando, né? Por medo. Como eu tive muitos relacionamentos frustrados, o que acontece com a mulher e com o homem? Quando ele... Primeiro assim, quando ele se acostuma a ficar sozinho, ele tem uma tendência de querer ficar sozinho sempre, porque é muito confortável, né? Você não precisa lidar com o lado negro do outro. Então, você tem uma tendência natural de se fechar e de ser acanhada. Então, temos que trabalhar esse acanhamento, esse nervosismo, essa timidez na conversa. E ao conhecer estranhos, movimentos estranhos, e desviar o olho, aquela pessoa que não consegue olhar nos olhos dos outros. Isso também a gente pode treinar. Falta de atitude, expressa por falta de controle de voz, nervosismo na presença dos outros, má postura, isso tudo a gente pode treinar, gente. Se treinar, ter uma postura boa, se treinar, sabe, olhar nos olhos das pessoas, falar devagar, respirar entre a fala, não falar correndo. Fraquezas da personalidade, falta de firmeza na decisão, falta de charme, de capacidade de expressar opinião decididamente, o hábito de se esquivar de assuntos em vez de enfrentar, concordar com os outros, sem um exame cuidadoso da sua opinião, quer dizer, é aquele famoso Maria vai com as outras? Complexo de inferioridade. Ih, gente, é bastante coisa. Extravagância. O hábito de tentar igualar o padrão do vizinho e gastar mais do que ganha. É aquela coisa de querer competir com o vizinho. O meu vizinho comprou um Mustang, eu vou comprar. O meu vizinho comprou um Porsche, eu vou comprar igual.
falta de iniciativa, incapacidade de abraçar oportunidades de progresso, medo de expressar opinião, falta de ambição. Uau! Depois, gente, ele fala sobre o medo da doença. Hipocondria. Ah, hipocondria. Eu vou falar que eu sou aquela pessoa que sempre tem um remedinho na bolsa, gente. Sempre tenho. Exercício. O medo da doença geralmente interfere na prática de exercício adequado e resulta em excesso de peso. Quer dizer, você tem tanto medo de ficar doente que você nem pratica esse exercício. Ah, não, eu não posso, eu tenho um problema no joelho. Quem nunca? A autossugestão, o hábito do uso negativo da autossugestão ao procurar e encontrar sintomas de todos os tipos de doença. O medo da doença reduz a sua resistência natural, o que torna suscetível a uma doença real. O medo da doença é muitas vezes relacionado ao medo da pobreza. Gente, tá tudo relacionado. Autoindulgência, aquela pessoa que é muito autoindulgente. O que significa isso? O hábito de buscar simpatia, o hábito de fingir doenças para encobrir uma preguiça ou servir de álibi para a sua falta de ambição. Entendeu? Você pode usar isso aí para até mesmo faltar no trabalho. Medo da perda do amor. Vamos ver. Esse aqui é o meu favorito. Ciúmes. O hábito de desconfiar de amigos e entes queridos. O hábito de acusar a esposa ou o marido de infidelidade sem motivos. São os autossabotadores, né, gente? Tudo isso aqui que eu tô falando são as formas como a gente pode se autossabotar. E a gente faz bastante. Desconfiança geral de todos e fé absoluta em ninguém. E mais do que tudo, a falta de fé em você mesmo. Porque se você não confia em você, se você não sabe que você é uma pessoa honrosa, uma pessoa de qualidades, uma pessoa passível de ser amada, você não deixa que o outro se aproxime de você. Você se auto-sabota. A hora que você vê que você tá chutando o cara, você nem percebe. Aí você fala, opa, perdi mais um partido. Por quê? Por ciúmes? Ou por ser uma pessoa muito crítica, o hábito de achar defeito nas pessoas, nos parentes, nos parceiros de negócios e entes queridos. A menor provocação, ou seja, a pessoa piscou, você já está criticando ela. Jogo, o hábito de jogar, roubar, enganar, o hábito de gastar além dos seus meios, contrair dívidas, insônia, nervosismo, falta de persistência, fraqueza, uau. E o último, medo da velhice. O medo da velhice eu vou deixar para nossa próxima leitura, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Aqui eu elenquei apenas os medos mais aparentes na mente humana, né? Que ele traz pra gente. Mas esse livro, ele é muito legal. Se você gostou desse conteúdo, deixa teu joinha, tá bom? Não se esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Um beijo grande, até a próxima e tchau, tchau.